esteja em todos os corações. Vamos, neste momento, harmonizar o nosso coração, o nosso pensamento, buscando a imagem sublime do Mestre Jesus, para que nós possamos, de uma forma bem calma, bem sutil, ouvirmos a palestra de hoje. Está cá, da Isabela de Sarandi, né? E nossos agradecimentos a ela por ela ter aceito o convite para vir falar conosco hoje, trazer o Evangelho de Jesus para nós. E a cada vez que nós encontramos nesta casa, a gente sempre encontra uma mensagem de paz, de luz e de amor. Que é isso que hoje nós estamos aqui esperando, Mestre amado. Que a tua imagem sublime esteja sempre perto de nós. E mesmo que nossos caminhos se tornem assim difíceis, pedregosos, com muitos espinhos, com a tua companhia, na tua companhia, Mestre, nós sabemos que podemos passar por ele tranquilamente. A tua companhia nos faz tão bem, Mestre amado. Então, neste momento, nós te pedimos, primeiramente, a paz para os nossos corações, a paz para os nossos lares, a paz para o nosso país, a paz para o mundo, para o nosso planeta. Mestre amado, perdoa-nos, às vezes que nós buscamos outros caminhos e nos perdemos nas encruzilhadas, né, do destino, das utopias da vida, mas, como os filhos pródigos, nós sempre voltamos à tua casa, Senhor. E vós está sempre de braços abertos para acolher a todos, mesmo que andemos muito distante de vós. Um dia a ovelha volta ao seu redil. É nesse instante que nós nos sentimos como aquela ovelha desgarrada, que achando novamente o caminho volta para casa, pobre, machucada, esfolada, pelas angústias que o mundo oferece. Então, Senhor, nós te pedimos que a tua paz esteja conosco em todos os corações, irmanados em uns pensamentos. Nós sabemos que todos que estamos aqui, nós viemos em busca de alguma coisa, de um consolo para nossas almas. E muitas vezes se encontram aflita, né, com tantos problemas, tão difícil que está aí de seguir a rota que Jesus nos deixou, mas quando nós temos a companhia do Mestre, nós conseguimos passar por todas essas encruzilhadas, sem pararmos, sem perdermos o caminho. Então, sendo assim, Mestre Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui hoje, mais uma vez, nessa casa de luz e de amor, para ouvir um pouquinho mais dos seus ensinamentos, rogando a Ti, fica conosco, Mestre, não nos desampare, mesmo sabendo que nós somos os filhos pródigos. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em todos os corações. Que assim seja. Agora eu passo para a Isabel e ela vai trazer a preleção da noite. Boa noite a todos. Que as bênçãos do Mestre recaiam sobre nós, que nos sintamos iluminados, protegidos, abençoados de fato, para podermos mergulhar no pensamento do Evangelho de Jesus. Esse mês é um mês especial para nós falarmos de Jesus. E nós gostaríamos, nessa fala nossa, nessa pequena reflexão, mostrarmos um Jesus homem. Um Jesus que esteve conosco, que habitou um corpo material como o nosso e que veio apenas para nos ensinar. Por isso o título, Mestre Divino. Agora, quando a gente fala apenas para nos ensinar, nesse apenas e nesse ensinamento, é tudo quanto nós necessitamos para encontrarmos a nossa harmonia na Terra.
Se nós ainda não estamos felizes, se nós ainda não estamos harmônicos, nós, humanidade, significa dizer que nós ainda não aprendemos de Jesus e com Jesus o que Ele veio nos ensinar. Então nós vamos, com esse objetivo, nós vamos apresentar uma pergunta de O Livro dos Espíritos. Porque nós não gostaríamos de, durante essa nossa fala, nós ficarmos com aquele Jesus que nos for apresentado em outras reencarnações que tivemos. Aquele Jesus que nos foi ensinado que Ele veio para nos salvar. E por isso o sacrifício da cruz. Não é desse Jesus que nós queremos falar. Nós vamos falar do sacrifício. Nós vamos falar dos seus ensinamentos. Mas o nosso objetivo é entendermos que Ele nos trouxe um roteiro de salvação de nossas próprias imperfeições. Então o trabalho para que nós alcancemos esse objetivo não é dele, é nosso. É nosso trabalho. Nós estamos sob a tutela dele. Mas a conscientização de nós espíritas é que a trajetória é feita por nós, porque Ele já nos deixou tudo traçado. Então nós temos que seguir seus passos. E nós vamos falar desses passos em 3 montes, ou 3 passagens narradas em 3 montes, que traçam o roteiro evolutivo, que traçam a caminhada. Mas para entendermos essa face de Jesus, nós vamos para esta pergunta de O Livro dos Espíritos, a 625. Espero que todos os que estejam nesse recinto tenham pelo menos lido, mas de preferência estudado as obras de nossa doutrina, as obras basilares. Porque não dá para nós nos dizermos espíritas, porque nós vamos a um templo chamado espírita, ouvirmos palestras e tomarmos passe. Nós não somos espíritas por isso. Nós somos espíritas quando nós adentramos o pensamento da doutrina espírita e nos deixamos por ele guiar. Como o conteúdo é Jesus de volta, é o cristianismo redivivo, é o Consolador prometido por esta personalidade chamada Jesus de Nazaré, quando Ele esteve conosco, por ser tudo isso a nossa doutrina, nós nos tornamos espíritas quando nós mergulhamos no pensamento da obra de Kardec. Sem isso e das complementares, sem isso nós não somos espíritas. Podemos ser simpatizantes, termos algum pouco conhecimento, mas não legitimamente espíritas. Então, olha essa questão. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e motor? Ora, então, a pergunta cabe, porque a humanidade está realmente bem guiada? Todos os seres humanos estão no caminho, num caminho chamado correto, num caminho que leva a Deus? Todos nós estamos no roteiro, mas todos nós já nos decidimos pelo caminho que nos leva a Deus? Kardec fez essa pergunta para que nós entendêssemos que essa rota já foi traçada, ela já existe. Então, servir de guia e modelo. Guia é aquele que conduz, que vai à frente e os seguidores vão atrás. E modelo é aquele que nos cabe, que nos veste.
nós poderíamos caber em Cristo de Deus? O Cristo de Deus que já era antes do planeta ser, como a nossa doutrina nos ensina. O planeta Terra tem cerca, um pouquinho mais já, de 4,5 bilhões de anos. Antes dele existir, Jesus já era Cristo, enquanto Espírito. Dá para nós cogitarmos de termos uma exata noção da evolução desse ser? Não dá. Das nossas mentes pequenas, não. Mas ele apequenou-se. Ele tornou-se homem para nos ensinar o quê? Tudo que nós precisamos saber enquanto homens. Não quero mãos levantadas, quero consulta à consciência. Quem conhece a resposta dessa pergunta? Consulte a consciência. Quem sabe do comentário de Kardec a resposta a essa pergunta? Porque a resposta, a maior parte de nós espíritas sabemos de cor, ou deveríamos saber, que é Jesus. Vamos lá, para a resposta. Vede Jesus, é o nosso guia modelo. Agora, olha o comentário de Kardec. Para o homem, não está falando para espíritos angelicais, não está falando para espíritos puros, não está falando para Cristos, para o homem, para nós, humanidade terrena. Jesus, personalidade, a face do Cristo que foi mostrada pela personalidade chamada Jesus de Nazaré, que esse nós conhecemos. O Cristo de Deus, ainda não. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Que coisa magnífica! Todos nós sabemos pela nossa doutrina que nós não conseguimos uma perfeição moral sem uma perfeição de uma base de conhecimento que nos auxilia em aquisição de valores morais. Por exemplo, o valor da honestidade. Por exemplo, o valor da solidariedade. O valor da fraternidade, que depois se constitui em sentimentos e que, no cume, na soma desses sentimentos nobres, nós vamos encontrar o amor. Então, Jesus é o modelo, é o tipo de perfeição moral que nós podemos alcançar na Terra. Então, Jesus não nos ensinou tudo. Ele ensinou aquilo que estava ao nosso alcance. Está. Portanto, de hora em diante, nós não podemos mais dizer: seguir Jesus é difícil, entender o Evangelho é difícil, praticar o Evangelho é difícil, porque é possível, mas nós temos que desejar, querer profundamente. Nós temos que desejar. E nós vamos ver então, a partir desta ideia de que Jesus, em todas aquelas suas ações e demonstrações e vivências, ele fez tudo quanto um homem poderia fazer. Tanto é que os seus apóstolos o seguiram em seus feitos. E nós somos convidados a realizar a mesma coisa. Então nós vamos analisar 3 montes. O primeiro monte que nós vamos analisar e vermos o que ocorreu aqui é o Sermão do Monte. Então, esses montes, os ensinamentos desses montes estão numa sequência. O Sermão do Monte vem primeiro do que os outros 2. Qual é a representação desse monte chamado das Beatitudes? Ou Sermão do Monte? Eu não me canso de falar
desses capítulos de 5 a 7 de Mateus. Por quê? Porque ali está contida um resumo de toda a moral do Cristo. Então, tudo que nós precisamos saber para praticar e alcançar a perfeição moral destinada ao homem na terra estão contidos nesses 3 capítulos. Será tão difícil assim nós estudarmos? Esses 3 capítulos não estão reproduzidos na íntegra no Evangelho segundo o Espiritismo, mas certamente eram os capítulos, do Novo Testamento que mais está reproduzido no Evangelho segundo o Espiritismo, que mais consta ali. Mas a Bíblia mesmo, o Novo Testamento, na sequência Mateus descreve todo o Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte, o que aconteceu ali? Narra Mateus bem no início que Jesus sobe a um pequeno monte, é uma pequena elevação, assenta-se no topo, porque assim faziam os deuses quando eles iam falar de algo muito importante. Ao seu derredor assentaram-se os discípulos, todos eles falam os discípulos, portanto a gente entende que são todos. E no sopé do pequeno monte ficou posicionada a multidão. Isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque Jesus começa, depois de tomar essa posição, e os discípulos e a multidão, ele começa a anunciar as bem-aventuranças, que são no contexto 9, que também fala de um roteiro evolutivo. Quando ele anuncia as bem-aventuranças, começando por bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, tudo isso para nós parecia muito enigmático. Parece muito enigmático. Bem-aventurados os que choram. Como é que você pode ser feliz porque você chora? Porque serão consolados. Então, quando nós lemos apenas as bem-aventuranças, fica difícil a compreensão. Mas Jesus não parou por aí. Todo o resto, após o anúncio das 9 bem-aventuranças, são explicações ou ensinos para que nós alcancemos as bem-aventuranças, para que nós nos tornemos bem-aventurados. Como um bom professor, você anuncia todo o tema da aula, depois você destrincha os itens. E foi assim que Jesus fez. Então, logo depois do anúncio das bem-aventuranças, ele dirige-se aos discípulos e diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele não estava falando com a multidão. A multidão pode ter ouvido, mas compreender Jesus, adentrar a vibração do seu pensamento, nós temos que estar na posição de discípulo e não de multidão. Nós temos que estar dispostos a caminhar com o Mestre, seguir seus passos e não mais ficarmos na condição daqueles que desejam, precisam, necessitam ser carregados por Jesus. Que a cruz salva, que o sangue tem poder, são fases evolutivas. O discípulo não, ele sabe que ele terá que percorrer a caminhada e também fazer o sacrifício que Jesus fez no final de sua jornada terrena. O final da jornada terrena do Mestre significa dizer o final da nossa jornada, quando nós conseguirmos sair dessa condição de apenas homens, para seres mais felizes, para espíritos felizes. Então, esse monte, ele representa o conhecimento.
Ninguém evolui sem conhecimento. Ninguém. Daí o lema, um dos lemas da nossa doutrina: espíritas, amai-vos. Esse é o nosso objetivo maior. Mas espíritas, instruí-vos. Porque sem instrução, sem conhecimento, nós não sabemos como agir. Sem conhecimento, nós não acionamos o divino que há em nós. Nós não conseguimos abrir a porta do reino. Nós temos que buscar pelo conhecimento as chaves, os valores, para nós abrirmos as portas do reino de Deus que está em nós. Então é a representação do conhecimento. Vocês já viram os grandes espíritos espíritas na Terra? Sabiam pouco? Vocês têm aqui o baluarte, né? Seu Hugo Gonçalves. Alguma vez ele disse, entrou aqui e disse: olha, vocês não precisam estudar não. Basta amar. Se alguém pudesse amar sem o conhecimento, a pessoa pode, na existência, estar um tanto quanto limitado na busca dos conhecimentos do mundo, mas não da verdade de Deus. Nós estamos falando do conhecimento que Jesus trouxe, a verdade divina. Todo o resto são respingos desse conhecimento. São necessários, senão não tem progresso no mundo. Se ninguém estudasse medicina, o que seria de nós? Se ninguém estudasse engenharia, o que seria de nós, das nossas construções? Ainda estaríamos nas cavernas. Se ninguém estudasse sobre agricultura, como nós conseguiríamos nos alimentar a tantos? Se alguém não estudasse para ser professor, como nós seríamos enquanto seres na educação? Vejam bem, sempre alguém precisa. Então esses conhecimentos do mundo, que nos servem para viver no mundo material, são respingos das verdades divinas. Mas Jesus nos trouxe aquilo que nos conduz a Deus. Conhecimento. Ele termina, só vou colocar na tela como ele termina o Sermão do Monte. Portanto, hoje falar do não julgar, hoje falar do que nós deveríamos fazer, do que nós não deveríamos fazer, os capítulos 5, 6 e 7, ele termina assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, tem que praticar, tem que pôr na vida diária, na vivência diária, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas nada desabou, pois foi alicerçada sobre a rocha. Quando Jesus chamou Simão Pedro, tu serás Pedro, que significa pedra, e sobre isso edificaria a minha igreja, até hoje tem gente que acredita que Jesus edificou a igreja sobre a cabeça de Pedro. Por isso ele foi o primeiro papa. Olha que coisa, Pedro na casa do caminho foi o primeiro papa. Mas nós acreditamos nisso um dia. Todos nós espíritas acreditamos piamente. O espírito de Pedro é magnífico, mas ele nunca foi papa, nos moldes que tem o papado, que foi criado mais de 300 anos depois. Jesus falava sobre a fé. Rocha é fé. Todo aquele que edifica o seu conhecimento sobre a fé. E não tem jeito de nós edificarmos nenhum conhecimento se não for sobre a fé. Se eu não confio naquele que fala comigo, eu vou acreditar no que ele está falando? E confiança é a base da fé. Fé é uma crença vivida. Isso se torna fé. E fé nos liga ao Criador. E sem fé, nós não conseguimos realizar praticamente nada. A fé está presente na planta quando ela busca a luz do sol.
Está presente em uma mãe animal quando ela protege a cria. Assim como está presente em nós quando nós protegemos as nossas crias. Proteger não é mimar, é proteger. Enfim, sem fé nós não fazemos nada. E sem o conhecimento nós não edificamos a fé. Então não temos como evoluir. Não temos. Porque como nós vemos seres na Terra hoje, 2000 anos depois do advento de Cristo, cogitando que Jesus foi uma lenda, cogitando isso ou aquilo, nas descrenças totais. Como pode? Falta de conhecimento. A palavra real é ignorância da verdade. Pode ser conhecedor de muitas coisas, mas ignora a verdade. Então, rocha é fé. Então, todo aquele que ouve as palavras de Jesus e a pratica, edifica a sua casa, a sua construção sobre a fé. Portanto, ele terá tudo o que ele precisa para encontrar a chave da porta do reino de Deus que está em nós. Primeiro monte, conhecimento. Mas Jesus não parou por aí. Mas antes de passarmos para o segundo, vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz. Jesus veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra. O espírita tem que saber disso. Então tem que viver como um homem comum? Tem que viver amargurado porque não consegue enriquecer? Tem que viver desconsolado porque adoeceu? Tem que viver desesperado porque perdeu um ente querido? Não. Porque nós devemos saber que Jesus ensinou e a doutrina espírita resgata que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas nos céus. Ou seja, no reino, no mundo espiritual, né? Céus é um simbolismo disso tudo. Ensinar-lhe o caminho que para lá conduz. Caminho para nós encontrarmos este mundo espiritual que muitos de nós vivemos ele aqui na matéria. Muitos de nós vivemos o mundo do espírito aqui na matéria, porque vive como espírito. Então já se desprendeu das coisas terrenas. Caminho para lá conduz. Os meios de se reconciliar com Deus. Reconciliar por quê? Porque um dia nós nos rebelamos. Porque se não tivéssemos nos rebelado, não estaríamos nas provações que hoje estamos. Prova de expiação é para espírito rebelde, não é para espírito ignorante, para espírito rebelde. E os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. E eles continuam dizendo assim, isso aqui é um poema de Fênelon, tá? Fênelon, no capítulo 1, ele vai dizer assim: um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. Este dia foi o advento do Cristo. Quando Jesus esteve conosco, tudo resplandecia, a vibração de um Cristo encarnado. Imagine só como não ampliou a vibração da crosta terrena. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. Ele se foi, ficamos nós conosco. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Porque ao invés de optar pela luz da verdade, optou pelas trevas da obscuridade, ou seja, da ignorância. Isso é Fênelon dizendo. Ele vai concluir dizendo: então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. Por quê? Porque nós, ao invés de preferirmos a verdade do Cristo, nós buscamos as trevas de nossas conveniências. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. E é o que está acontecendo em nossos dias. Quem não for firme em nossos dias se perde, né?
A revolução que se prepara é antes moral do que material. Porque material, cataclismos, sempre o planeta passou. O planeta ainda é jovem, ele ainda está passando, não é? Por cataclismos. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé. Por quê? Porque se nós tivermos a fé como base, nós temos força para buscarmos esses valores que permitem que nós nos mantenhamos firmes sobre a rocha. Que nós não caiamos ou quedamos de novo, porque muitos de nós já quedamos em outros mundos, né? Quem é espírita sabe disso. Para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Então, Fenelon aqui ressalta que nós temos realmente que buscarmos a humildade que nós conquistamos quando entendemos a primeira bem-aventurança, porque sem ela também ninguém caminha. Quem se sente superior, orgulhoso, não tem como aceitar a superioridade divina. Tem que ter uma cota de humildade, pelo menos, né? Bom, então esse é o monte do conhecimento. O segundo monte é o Monte Tabor, que é onde aconteceu a transfiguração. Todo mundo sabe o que significa transfiguração? Na Bíblia, Mateus 17. Mas o nosso Evangelho também reproduz, né? Jesus sobe ao monte, agora já é um monte maior. Olha só a escala, né? Monte menor, conhecimento. Um monte maior. Só que ele não levou todos os discípulos. Ele levou 3. Ele selecionou Pedro, João, o discípulo mais jovem, e Tiago, irmão de João. Apenas esses 3, para testemunharem o que lá ocorreu. Jesus então sobe e pede para que os demais discípulos fiquem no sopé da montanha, atendendo a multidão que lá se encontrava, multidão sofrida. E eles ficaram curando, ensinando, falando, até que chega um homem com um filho lunático, obsidiado. Ora caía na água, ora caía no fogo. Apresentou os discípulos que lá ficaram e eles não conseguiram ficar. Então estava aquele alvoroço. Isso era o cenário de baixo. Agora vamos para o cenário de cima. Jesus no topo da montanha se transfigurou. O que representa isso? Ele mostrou algo além da personalidade do homem de Nazaré. Ele transfigurou-se e narra os evangelhos que o rosto, em especial do rosto e do peito, saíam luzes. Jesus então toma uma outra forma além da humana. Pedro, Tiago e João viram aquilo. Nesse momento materializa-se 2 personalidades do Antigo Testamento. Moisés, aquele que foi encarregado de trazer a primeira revelação, estava o próprio Cristo, que trouxe a segunda revelação, e do outro lado estava Elias, um dos grandes profetas da humanidade. E nós já vamos, na sequência, entendermos quem ele foi à época do Cristo. Então, esses 3 personagens dialogaram. O que eles conversaram nesse momento da transfiguração de Jesus, que os discípulos testemunharam, ninguém sabe. Não ficou registrado em canto algum. Em canto algum. É um mistério. Mas Pedro, ele viu, novamente Pedro, símbolo da fé do Evangelho, né? Novamente Pedro toma a palavra e diz: Mestre, não é bom que nós façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, para ficar naquele ambiente, né, elevado, em que ele nunca tinha percebido, né, um ambiente tão puro, né, com seres tão elevados.
Mas nós devemos nos perguntar, como que Pedro reconheceu Moisés e Elias? Se ele não havia convivido com Moisés e Elias, como que ele trouxe na lembrança que era Moisés e Elias? É uma indagação interessante, né? Imagina quais não foram os fenômenos que nós não compreendemos que ali ocorreu. Realmente foi uma transfiguração. Amélia Rodrigues e Humberto de Campos, espíritos, né? Amélia Rodrigues pela psicografia de Divaldo e Humberto de Campos pela psicografia de Chico, diz que Jesus responde assim a Pedro quando ele pede para fazer 3 tendas e ficar ali. Quem conhece os esplendores do alto tem que descer para atender os que estão embaixo. Quem tem a luz do conhecimento espírita tem que descer para atender aqueles que ainda não a possuem. Fora da caridade não há salvação. É outro lema. Espíritas amáveis e instruídos, primeiro monte. Caridade, segundo monte. Porque a caridade é a prática do amor, é a expressão do amor, depois de adquirido o conhecimento, para que despertemos em nós os atributos divinos que temos, que esses sim gerarão amor, não o nosso raciocínio humano. Esse não gera amor, porque esse apenas é um codificador. Mas vamos ver aqui o que está em o Testamento, Mateus 17:9, que enquanto Jesus descia daquele monte, ele ordenou os discípulos dizendo: não contem a ninguém essa visão, até que este homem ressuscite da morte. Jesus não levou todos, porque nem todos estariam preparados para aquele impacto que foi a transfiguração, né? Onde realmente Jesus se mostra aos discípulos quem ele é de fato, o Messias verdadeiro, o Messias verdadeiro. Ele então pede isso, porque criaria muita confusão se os discípulos saíssem comentando o que ali aconteceu, porque nem eles mesmos compreenderam perfeitamente o que aconteceu. Mas diante disso, quando Jesus ordena isso, eles têm então uma lembrança. Eles conheciam toda a Torá. Os discípulos não eram ignorantes, eles eram simples na existência, nas profissões. A maioria deles, né? Alguns não eram, como Mateus de Epíteto, por exemplo. Mas eles eram espíritos sábios. Eles foram escolhidos a dedo para serem discípulos de Jesus antes de voltarem na terra. Jesus não saiu catando aleatoriamente. Todos eles reencarnaram com esse propósito. Eram espíritos já altamente, né, conhecedores e praticantes da verdade, inclusive Judas, que resvalou por uma imperfeição, né? Por que dizem os letrados, perguntam os discípulos a Jesus no Evangelho, que primeiro deve vir Elias? Ora, eles sabiam, mas eles tinham visto Elias. Elias estava no plano espiritual, mas ele não tinha que vir antes do Messias? Porque isso está nas Escrituras. Quem conhece o Antigo Testamento, o último versículo do último profeta diz assim: o retorno de Elias. O retorno de Elias. Aí na sequência, como foram organizados os evangelhos, começa por Mateus, está lá logo no princípio o precursor. O precursor. Aí olha o papo dos discípulos com Jesus. Elias deve vir, diz Jesus, para restaurar tudo. Jesus fala de futuro. Restaurar tudo, porque ele sabia que o evangelho dele seria mexido. Elias deve vir para restaurar tudo. Mas eu vos asseguro que Elias já veio e não o reconheceram e o trataram arbitrariamente. O mesmo tanto há de sofrer este homem
por causa deles, da ignorância dos judeus, né? Que éramos nós aí, tá? Aí olha como termina essa conversa. Então os discípulos compreenderam que ele se referia a João Batista. Então, mais claro do que isso, a reencarnação. Isso aqui não é um papo de reencarnação? Como a reencarnação não está na Bíblia? Como? Para quem não quer ver, para quem não quer compreender a verdade. Porque se Elias devia vir primeiro, Jesus afirma, ele veio para não compreender, mas ele vai para restaurar tudo. Então os discípulos compreenderam que se tratava de João Batista. Eu trouxe isso porque eu acho isso importantíssimo para que nós entendamos todo o roteiro do aprendizado de um discípulo, não é? E aí, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, no dizer de um grande apóstolo de Jesus, que não o conheceu na matéria, mas o conheceu na estrada de Damasco, Paulo apóstolo. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, que é o segundo passo da nossa evolução. Conhecimento primeiro, segundo monte, na seguração, caridade, que representa, a hora que Jesus descer lá, nós vamos ver, né? Fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. Aí também vou fazer a pergunta, cada um responde para si próprio. Vocês sentem a paz? A paz é algo perene, porque não é a paz de momento, a tranquilidade. Porque paz é algo, quando nós adquirimos, ela é contínua. Aquilo que a gente tem um momento e não tem no outro, é uma tranquilidade, via de regra, perturbada por fatores externos. A paz não é perturbada por fatores externos. Se nós não temos ainda paz, nós ainda não somos caridosos. O quanto já poderíamos ser. E no céu, porque aqueles que a tiveram praticado encontrarão graça diante do Senhor. Graça, né? Aqui nós vamos lembrar esse termo graça, está na parábola dos talentos, né? Quando Jesus se refere àquele que ganhou 2 talentos e reproduziu, né? Porque foste fiel no pouco, eu te darei intendência das grandes coisas. Entra na graça do seu Senhor. Então entra no convívio, adentra o caminho do Senhor, o caminho do bem. Porque a caridade nós adentramos esse fluxo divino chamado bem, que provém de Deus e que deseja atingir cada criatura. No sopé da montanha, antes de nós continuarmos, quando Jesus lá chega, o Pai recorre diretamente a ele, a cura do seu filho. E Jesus o faz. Depois os discípulos, frustrados porque não tinham conseguido, foram a Jesus e perguntaram: Senhor, por que nós mesmos não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus vai dizer: por causa da vossa pouca fé. Porque quando tiverdes do tamanho de um grão de mostarda, vão dizer a esta montanha: retira-se daqui e vá para lá, e tudo vos será possível, ou nada vos será impossível. Então Jesus chama a atenção que os discípulos não estavam na vivência legítima daquilo que eles estavam aprendendo. Eles vão conseguir fazer isso só no Pentecostes, né? Isso está no Atos dos Apóstolos, só depois que Jesus desencarna. Eles compreendem, tá? E aí eles sedimentam a fé legitimamente. Nessas alturas, Judas já havia suicidado, né? Então, o que Jesus faz, senão caridade, naquele momento? Segundo passo. Depois do conhecimento, caridade. Então, continuando o pensamento de Paulo: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade.
Quando fala todas as vossas ações, é tudo. Desde o primeiro pensamento que nós temos ao amanhecer, porque o nosso pensamento cria, até o último instante nós temos do dia, nós temos que submeter nossas ações, nosso pensamento, nossa palavra ao controle da caridade. Perceber se aquilo realmente é o bem, condiz com o bem, se Jesus faria, se Jesus ensinou. E aí nós vamos aprender a valorizarmos as pequenas atitudes que por hora nós desprezamos. Uma coisa interessante, quando nós conhecemos alguém muito influente, muito importante, a pessoa pode ter defeitos que for, mas ela tem influência, é importante, é rica, tá? Quando nós estamos na presença dessa pessoa, nós vamos querer servir, querer estar perto, querer. Mas diante de um sofredor, de alguém que está em um momento de prova difícil, de mendicância, ali pode estar um espírito superior, imoralidade, mas nós não enxergamos. Mas aquele que tem a verdadeira caridade, que já está praticando a verdadeira caridade, que está no caminho do bem, não fará diferença. Não é que tem que destratar o primeiro que se tem, não, mas não bajular, não é? Fazer por ele o que ele precisa de nós, mas também fazer pelo segundo exemplo o que precisa de nós. E de regra, esse citado no primeiro momento, o que mais precisa de nós são as nossas orações, que a criatura um dia despertará e grandes serão as suas dores, não é? Bom, então submetei todas as ações ao controle da caridade. Vossa consciência vos responderá. Para acionar a consciência, gente, nós temos que ter conhecimento. Sem conhecimento, ninguém aciona a consciência. Porque o que nós chamamos de consciência aqui, ó, é a existencial. Essa aqui, às vezes, nos aconselha algo que nos convém, mas prejudica o outro. A consciência do Espírito, ela nunca nos indicará algo que não seja o caminho, porque nela está escrita a lei de Deus. Tá? Então nós temos que realmente, com conhecimento, abrirmos-nos para experiências espirituais, para conseguirmos fazer essa consulta. Diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida que refletir, e não é ficar pensando em problema, é adentrarmos em nós mesmos, em nossas potencialidades. Refletir é ver com a consciência do Espírito. Tá? Então a consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, porque ela vai te indicar o caminho do bem, mas vos levará a fazer o bem, a consciência. Porque não basta uma virtude negativa, não basta eu não fazer o mal. Ah, mas o que você faz nos seus momentos de lazer? Ah, eu descanso, faço nada no meu momento de lazer. Então, eu trabalho para ganhar dinheiro, depois eu durmo para descansar o corpo, eu como e tal, mas no meu momento de lazer, é meu momento, eu não faço nada. Mas você vai fazer caridade quando? Tem tempo? Não, tem que fazer, inclusive quando nós estamos trabalhando, tal. Mas a específica para que nós aprendamos. Porque se nós não tivermos um momento para aprendermos, não vamos fazer todo momento. Tem gente que fala assim, eu não preciso ir para a casa espírita fazer nada lá não, eu faço em casa. Duvido. Eu duvido. Quem não tem o desprendimento de fazer onde a espiritualidade está nos convidando, nos apoiando, nos protegendo, nos estimulando, e nós vamos fazer lá dentro da nossa casa. Aqui a gente aprende para fazermos lá, que é mais importante. Nós temos que fazer lá. Mas onde que nós vamos aprender? Onde é a nossa escola? Onde está o conhecimento? Ninguém aprende sozinho, ninguém pode, só se tiver um autodidata, como o Leon Denis, né? Senão nós precisamos de grupo, para discutir a ideia, ver se a gente tem que entender o direito, fazer o direito. Grupo, né? Estudo é grupo. Jesus fez equipe, ele não trabalhou sozinho. Equipe, grupo.
para um ajudar o outro, porque um tem mais facilidade aqui, outro ali, e assim nós vamos, né? Não basta uma virtude negativa, não basta não fazer o mal, gente. Isso por si só já é um mal. Não fazer o mal, aliás, não fazer o bem, né? Então não basta uma virtude negativa. É preciso uma virtude ativa. É preciso fazer. Fazer o bem. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Ah, mas a vontade o que é? É outro atributo do Espírito. A gente só consegue usar essa força chamada vontade, que direciona todos os atributos do Espírito, todas as potências da alma, nós só conseguimos acionar com o conhecimento. Olha que coisa. Então não tem jeito, não tem saída. Primeiro o monte tem que ser levado a sério, né? Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Quem já acionou isso não tem desânimo, não tem cansaço por bem. Quem já acionou isso pode estar desconjuntado, mas ele está de pé, a serviço de Deus, porque ele recebe uma força extra da fé. Quando, diz o Evangelho, quando a gente coloca a vontade a serviço da fé, nada realmente nos é impossível. Colocar a vontade, que é um atributo nosso, a serviço da fé, que é um influxo de vida. Então veja, nós ficamos super poderosos verdadeiramente. Vide um Chico, vide os grandes que não cansavam nunca e que pensavam em si por último, porque estavam negando aos seus caprichos e, obviamente, praticando a caridade na sua expressão mais pura e mais profunda, né? Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. A inércia e a negligência. A inércia é aquela paradeira, né? Faço nada. E negligência porque eu sei que eu devo fazer, mas eu negligencio. Porque tem criaturas que estão no mundo que ainda não estão preparadas para isso. Porque nós precisamos renunciar. Renunciar a hora de lazer, renunciar gostos. Parece fácil, mas tem gente que não renuncia nem a marca do café. Como é que vai renunciar a outras coisas? Tem que ser aquela marca, se não for no pão. Tem que ser na xícara tal, se não for no pão. Ou a marca do arroz, ou o modelo peça do boi, ou se como peito com coxa, essas coisas assim, sabe? Que a gente fica ainda ali preso, pequenas coisas. E vamos negligenciando oportunidades. Terceiro monte, a caridade ficou bem claro, né, que ela é necessária. Terceiro monte, sacrifício. O sacrifício, obviamente, está no Monte do Gólgota, que é onde foi a crucificação de Jesus. Nós não vamos falar nada da crucificação de Ladrões, mas qual foi o último ensinamento que Jesus nos deu na cruz? Aliás, ele reforçou, porque ele já tinha falado dele, mas ele reforçou. Todo mundo sabe o ensinamento que Jesus deu na cruz, ainda enquanto homem, porque depois da cruz ele deu um dos maiores, foi a imortalidade. Parecendo, né? Quantos livros? Mas pregado na cruz, qual foi o grande ensinamento que ele deu? Perdão. Que é a mais humana de todas as virtudes. Jesus fala do perdão. Mas nós conseguimos alcançar o perdão sem conhecimento e sem a prática da caridade? Na prática da caridade está, por exemplo, a tolerância, a compreensão. Sem isso não tem perdão. A indulgência. Sem isso não tem perdão. Um legítimo entendimento sobre o outro, né? Legítimo entendimento. Então vamos ver o sacrifício. Qual será o sacrifício que nós vamos fazer? Alguém se arrisca a dizer? Qual seria um sacrifício? Ninguém vai ser pregado na cruz, tá? Qual seria um sacrifício legítimo que Jesus nos ensinou? É que o Evangelho segundo o Espiritismo nos reforça. Pensem aí, vamos ver se alguém vai acertar. Qual seria o maior sacrifício que vocês já fizeram nessa existência? Vamos lá. Alguém falou alguma coisa? Eu falei, não sei. Eu falei talvez perdoar os nossos inimigos. Perdoar os nossos inimigos? Você chegou pertinho? Não, é verdade, quer ver?
Olha esse pensamento de Paulo aos Coríntios. Porque a palavra da cruz, que é o perdão, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para os que perecem, para quem está morto para a verdade de Cristo. Amor. Não basta perder o corpo e ficar morto. Você pode estar morto aqui agora. Sem a verdade de Cristo, nós somos mortos. Mortos para a verdade. Vivo é todo aquele que está na vivência da verdade. Está na água eterna, na fonte da água viva. Está para alimento, que uma vez comido, sacia para sempre. A água que uma vez absorvida, descedenta para sempre. Que é justamente a verdade. Mas para nós, diz Paulo, que somos salvos, ele se considerava salvo das suas imperfeições, pelo teu entendimento. O sacrifício é o poder de Deus. O perdão é o poder de Deus. E como nós podemos perdoar os inimigos? Olha que Jesus pede: amai-vos uns aos outros. Então, depois do conhecimento da caridade, nós vamos alcançar o amor. Mas não é só para quem me ama, não. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Ou seja, os nossos inimigos. Esse é o maior sacrifício que nós podemos fazer na terra. Amar um inimigo. E o Evangelho explica que a gente não consegue amar um inimigo exatamente como a gente ama um amigo. Mas o perdão a ele é uma forma, é a forma maior de amor que nós podemos ter ou dar. Porque quando nós perdoamos, nós não estamos mais maculados, manchados, impuros. Porque a mágoa não é o outro que produz em nós. A mágoa, o ressentimento, o ódio, a vingança é produção nossa. Mas se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse outro, faria, você tropeçaria, a pedra faria, você criaria o mesmo sentimento. Ele está em você. O outro só está te fazendo lembrar que você se magoa, que você se ressente, que você odeia, que você quer se vingar. Ele só faz você se lembrar disso. E o problema dele conquistar a sua evolução é dele, não é nosso. O nosso problema é conquistarmos a nossa evolução, servindo inclusive de exemplo ali, exemplo e estímulo, Então, aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo, ou seja, os inimigos. O Cristo do qual deveis fazer o vosso modelo, remetemos à primeira pergunta, é o nosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Então, é um devotamento. O que é devotar-nos? É nos entregarmos a um propósito divino. Isso é devotar-nos. Amarmos um inimigo é um devotamento. Missionário do amor, que era Jesus, amou até dar o seu sangue e a própria vida. Por vezes nós não vamos ser crucificados, mas por vezes nós damos a própria vida para o inimigo. Porque, via de regra, de qual inimigo Jesus está falando? Do político que eu não gosto? Do Putin, que provoca a guerra na Rússia? Onde está meu real inimigo? Aquele que vive comigo, dentro da minha casa. Na condição do filho rebelde, ingrato, do pai violento, da mãe que abandona. Esses são nossos verdadeiros inimigos que nós somos conclamados a amar. E depois que nós amamos esses, o resto fica fácil. Porque o resto não está convivendo conosco. Espinho na carne todo dia, O Cristo do qual... já foi, Já li até o final. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Isso está na última bem-aventurança. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, quem nos persegue. É penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais, como vos odeiam, não valeis mais do que eles.
Então, aquele que ama, ele fica superior sem sentir-se superior. Ele legitimamente é superior. E quem é superior entende o inferior. Continua Fêmeros, então, uma fala dele. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus no altar dos vossos corações. Jesus nos ensina em uma das suas passagens, quando fordes ofertar algo no altar do nosso coração, né? E vos lembrardes de que alguém tem alguma coisa contra vós, deixa aí a oferenda e de reconciliar-se com ele, depois vem e entrega. Por quê? Porque como nós conseguimos, numa prece, né, nos ligarmos à divindade com corações impuros, com mágoa, com ressentimento, com desespero, com tristezas, não conseguimos, porque isso tudo não permite com que nós nos elevemos para buscarmos essas sintonias finas dos espíritos superiores e, obviamente, da divindade. Deus do nosso coração, hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei de amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os nossos procedimentos. Nós endurecemos. Ao contrário, é a mais penosa prova. Por isso que é difícil. Porque se o coração não tivesse endurecido, não seria fácil. Mas precisamos vencer isso, né? É a mais penosa prova. Eu sei, diz Fêmea, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Olha como ele chama. Tortura. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor vos aproxima de Deus e que o ódio vos afasta dele. Bem, queridos irmãos, era isso então que eu gostaria de vos passar a respeito desse tema. Então, conhecimento, caridade, até culminarmos, não é? Realmente no alcance desse sentimento do perdão em nós, que uma vez que nós conseguimos isso, nós nunca mais nos magoaremos. Podem fazer o que for. Paulo falava isso, nada mais me amolece, nada mais, porque ele tinha entendido o perdão, estava vivenciando, ele amava, né? Aí então os inimigos eram, quando o cara foi cortar o pescoço dele, estava todo temeroso lá e foi contra a sua função, porque eu já cumpri a minha, não pediu clemência, não deu nenhum sentimento contrário àquele que eu decapitaria. Já imaginou? O cara é obrigado a decapitar, às vezes, alguém que ele até admira. Olha que função terrível. Mas Paulo até estimula ele para fazer, porque ele era mandado, né? Aquele que eu fiz. Então era isso, eu espero que tenha atingido esta visão desse Jesus ao nosso alcance, porque esse roteiro nós podemos fazer, não é? Então esse Jesus ao nosso alcance se apresentou a nós. E eu vou até pedir desculpa, né? Você, presidenta, que eu vou ter que sair. Eu deixei minhas visitas em casa e eles ficaram todos preocupados. Você vai voltar muito tarde? Fica tranquilo, eu vou, tá? Fique tranquilo, né? Que a gente recebe às vezes. Mas eu gostaria de desejar a todos realmente um Feliz Natal e que todos se sintam muito abençoados por Jesus, né? Que nós possamos ir para as nossas casas, refletirmos um tanto mais em quantas verdades que Jesus nos ensinou, que nós já podemos realizar, mas que não estamos observando, né? Para que nós possamos elevar aí o padrão vibratório do nosso planeta o mais rapidamente possível. E nós estamos carentes de amor, né? E Jesus nos abençoe. Nossa gratidão a você, Isabel, trouxe uma maravilha, transformação, duas passagens magníficas do Evangelho de Jesus, né, que é o Sermão do Monte, que é as bem-aventuranças, e o Monte Tabor. São duas passagens magníficas que eu não sei, me prende muito, sabe? É de um ensinamento profundo, tanto o Sermão do Monte, tanto é que dizem que se tudo perdesse no Espiritismo, mas se salvasse as bem-aventuranças, o Espiritismo estaria seguro, estaria completo, né? Então fica aí nosso agradecimento à Mestra Bela, que ela volte tranquila para a sua casa, ela tem uma
uma pequena viagem pela frente, né? Rogando aos mentores amigos que acompanham ela. Que ela volte mais vezes, que nós gostamos muito, né? Foi uma exploração. Ok, obrigada, amiga. Então é isso aí, olha, ficou 2 maravilhas para nós refletirmos, ver o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, né? E o que Jesus exemplificou no término da sua vida, Helena, dela na cruz, foi o perdão. Será que nós estamos falando tanto em perdão e tantas vezes nós nos magoamos, às vezes por pequenas tarefas, por pouquinhas coisas nós assim, ficamos assim, diferentes, né? Magoados, revoltados, né? Porque fulano fez, fulano é isso, aquilo. E nós, se nós olharmos o sacrifício de Jesus na cruz, nós vamos ver que, né, nós temos que ser um pouquinho mais, um pouquinho não, um pocão mais humilde do que somos ao pedir perdão e ao dar o nosso perdão também, né? Primeiro nós temos que perdoar a nós mesmos pelas nossas culpas e depois pedir perdão àqueles que nós achamos que nós ofendemos. Então, olha, ficou aí a reflexão, 2 passagens magníficas que a Isabela nos trouxe, né, para nós refletirmos a semana toda, né? Tem coisas aí para nós parar, raciocinar, pensar devagarinho, né? Naquilo que nós, nos caminhos que nós estamos nos direcionando. Terminando os trabalhos das quarta-feira à noite, externamos a nossa gratidão a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, carinho, ternura para com toda a criação, a Jesus, nosso divino amado Mestre, aos bons espíritos, mentores amigos, anjos da guarda, pedir pela palestrante da noite a nossa gratidão, que ela tenha paz, saúde, que ela continue levando essa semente por onde passar, que ela tenha uma boa viagem, de retorno ao seu lar. Pedir pelos trabalhadores da Senhora de Jesus que possam ter perseverança até o final. A todos que aqui estiveram, trazendo sua vibração de alegria, de paz, de amor. Tenham um bom retorno para os seus lares, de muita paz, equilíbrio, harmonia. Pedir pelos nossos familiares, companheiros de trabalho. Também pelos nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Por toda a humanidade, sua humanidade sofrida, que ainda não aprendeu a prática do Evangelho de Jesus. Os povos da antiguidade acreditavam num Deus vingativo, colérico, caprichoso, e com a evolução do pensamento, hoje a gente pode compreender que Deus não tem sentimento, Deus é todo amor, soberanamente justo, mas é bondade extrema para com toda a criação. E quando a gente vê a natureza, uma árvore, um pássaro, a gente vê a obra de Deus. Quando a gente vê uma máquina, a gente não está vendo o homem, a gente está vendo a obra do homem. E a mesma coisa de Deus. A gente vê a obra dele, porque Deus não é matéria, mas embora esteja por toda parte. E tem uma poesia que eu gostaria de compartilhar com vocês, se chama Quem Foi Que Fez? E o autor, João de Deus Limeira, ele procura enaltecer algumas obras do Criador. Então eu vou tentar declamar essa poesia e peço a vibração de todos. Faz tempo que eu não declamo ela. Então diz mais ou menos assim: quem foi que fez? Quem foi que fez o sol tão vivificador e sua luz resplandecente cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste,
o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento, os órgãos gigantescos em deferecimento, o átomo, a nebulosa, a ameba, o serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que nos modifica, e a possante energia que a tudo vivifica. Que foi que fez o vento, a chuva, o raio, o trovão, o outono, o inverno, a primavera, o verão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. Quem foi que fez o infravermelho e o ultravioleta, e fez a largata surgir uma bela borboleta, o esperto gafanhoto, o formoso roxinol, surgindo a alvorada nos clarões da luz do sol. Quem foi que fez as feras bravas e o terno passarinho, a asa dos insetos, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pomba saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante. Quem foi que fez o colibri com linda sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a corda que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel, a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez as ostra, a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, a engenhosa aranha tecendo sua teia, o instinto de conservação, como busca infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, se nunca transgredia as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito de repouso do reino vegetal, os prodígios da animalidade, um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever, com todo o dramatismo que eu pudesse ter, artista ilimitável, sublime, ilimitável. Me põe de joelho e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou isso com tanta perfeição? E até o perdão, quem paga sem pedir nada, quem doa sem pedir nada, que tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo. Quem tem tamanho poder? Eu pergunto a outras vozes, quem podeis responder? Eu vos peço, queridos irmãos, amigos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Que Deus abençoe a todos, de muita paz, de muito amor. Muito obrigado. Deus abençoe.